Fala, meu querido, beleza? Então acabei de instalar aqui a eletrônica da EFI 650 e eu vou aproveitar essa fase aqui para mostrar para vocês os principais erros que dá na inicialização da Rosson. Esses erros eles são mostrados aqui nesse display. Então, por exemplo, eu inicializo a máquina, ela tem uma sequência de letras e números que devem aparecer nesse display aqui, de acordo com cada fase que ela carregue, cada fase que está gravada no firmware da máquina. E isso aqui é importante, tá? Essa numeração aqui, ela vai depender se a função está ou não habilitada no seu firmware. Então, algumas funções são de lei. A primeira, por exemplo, a letra A, ela está habilitada em todos os firmwares. A 1 e a 2 não está habilitada em todos os firmwares. Então, eu vou explicar para que serve, como que acontece cada um desses errinhos aqui. Deixa eu reinicializar a máquina aqui. Começando aqui então a sequência de erros, o primeiro erro que pode acontecer é de ficar parado na letra A com um LEDzinho piscando embaixo. Esse erro significa que não há comunicação entre as placas. O LEDzinho piscando é um bom sinal, porque significa que o FPGA e o sistema da máquina está funcionando. Se ele ficar só com a letra A sem o pontinho piscando, significa que tem algum erro de firmware. No caso aqui, a falha na comunicação foi porque eu desliguei o cabo de fibra ótica. Então eu vou religar ele aqui. Caralho, que unha suja. Tá cheio de resina. Eu vou pôr ele aqui e vamos ver se ela continua a inicialização da máquina. Pronto, conectei. E provavelmente a máquina vai continuar. Pronto, continuou. Passou pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 5 e chegou no 0. Então o sistema está completo. Já aparece aqui no display o sistema carregado. Aqui nesse LEDzinho, no meu caso aqui especificamente, eu não tenho o erro número 1 e o número 2 nessa placa. Então eu vou explicar para vocês como que é o erro 1. O erro 1 ele acontece quando a estação de limpeza está habilitada. Vocês perceberam que na hora que eu ligo a máquina, ela baixa a estação de limpeza. Em algumas placas ela está habilitada para detectar o sensor na hora que ela baixa. Não é o meu caso aqui. Nessa primeira baixada que ela dá, ela não está detectando o sensor. Ela está só movimentando a estação mesmo, então não aparece o erro número 1 ali, ele passa direto. Mesmo que eu esteja com a estação desligada, ela vai passar direto aqui no número 1. Então, se acontecer o erro número 1 aí na sua estação, na sua placa, é porque a estação de limpeza não atingiu o sensor de baixo. E o erro número 2, ele é o erro do wiper naquelas estações que tem o wiper e que estão habilitadas no firmware. No meu caso aqui, a estação não tem wiper móvel e também não está habilitado para detectar o erro. Aí a gente chega aqui então no erro número 3. Nós passamos pela estação de limpeza e vai acontecer o erro número 3. Deixa eu habilitar o erro número 3 aqui para vocês verem. Minha estação baixou, está lá embaixo, mas o meu carro não se movimentou. E nós temos aqui então o erro número 3. O erro número 3, ele está relacionado ao sensor de início de curso. Então o meu motor aqui, eu desliguei ele, deu um problema no motor, não funcionou, vamos dizer. Mas o meu sensor de início de curso está ligado.
Então, como eu estou com o sensor ligado aqui, significa que ela está tentando achar esse sensor. Se eu desligar esse sensor aqui, ela vai passar direto para o próximo nível. Vamos ver. Olha lá, ela inicializou a máquina. Então o erro número 3 está relacionado ao sensor de início de curso, se ele estiver conectado aqui na placa e funcionando. Se ele estiver desconectado, ela passa direto do erro número 5. Então o erro número 3, aliás, vai acontecer quando o LEDzinho estiver aceso e o sensor de início de curso não for atingido. No caso, eu desliguei o motor, então ela parou. Deixa eu reiniciar. Aliás, ela parou aqui no número 5. Número 5, daqui a pouco eu já falo sobre... já vou falar já. O erro número 5, ele está relacionado à estação da limpeza. Eu desliguei o sensor da estação de limpeza lá embaixo também, desliguei o motor e o sensor da estação de limpeza. Quer dizer, então, que ela não encontrou o sensor. Lá na placa-mãe, o LEDzinho do sensor, ele está apagado. Deixa eu ver se dá para mostrar. Está meio difícil de mostrar aqui o sensor, mas o LEDzinho está apagado ali, porque ele está com o sensor desconectado. É esse sensor... Cadê ele? Esse sensor aqui. Então, se eu conectar ele aqui agora, ela vai sair lá do número 5. O mesmo erro que aparece no display da placa, aparece aqui embaixo na placa-mãe. E ela não saiu do número 5, que significa que eu vou ter que reinicializar a máquina. Espera aí. Liguei lá então o sensor e o motor e agora a máquina deve fazer um movimento normal. Qual que é o movimento normal? O carro, ele se movimenta em direção ao centro da máquina um pouquinho. Aí depois ele acha o sensor de início de curso e sobe a estação novamente. Então aí nós passamos pelo erro número 5. Ô, seu Rubens, mas e o número 4? Por que o senhor está escondendo o número 4? O que é o erro número 4 mesmo? Oh, meu Deus, já esqueci. Espera aí, deixa eu lembrar aqui, vou tomar uma água ali. Lembrei aqui, o erro número 4, ele também está relacionado ao sensor de início de curso, mas a diferença dele pro erro número 3 é que o LEDzinho está apagado. Aí então dá o erro número 4, mas isso só acontece em alguns firmwares. Nessa placa aqui, essa função não está habilitada, então eu passo direto pelo erro 4, não importa se o sensor está conectado ou não. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, tem o número 6. O número 6, ele está relacionado a esse jumper aqui, ó. O jumper no segundo conexor de 2 pinos. Esse jumper aqui, ele está aqui para mostrar, para desabilitar o controle de tintas. Então se eu remover esse jumper daqui, vai aparecer o erro número 6 de cabeça para baixo aqui na verdade aparece o número 9. Aqui no display. Mas segundo a roça, esse aí é o erro de número 6. Vou desligar aqui para vocês verem. Removi o jumper então, a máquina está inicializando, vai fazer todo o procedimento, passar até o número 5 e parar no número 6, que na verdade aparece como número 9. Estação de limpeza, movimento do carro, sensor, e apareceu o número 9. O número 9 então ele está relacionado ao controle de tintas. Vou colocar ele de volta aqui. Olha lá, passou. Fechei a tinta, ele passou direto para o 0.
Aí nós temos agora o erro 7 e 8, que também pode aparecer no display. Esse erro 7 e 8, ele é bem complicado, tá? O erro 7 significa que o firmware da placa-mãe está danificado. Então ele vai aparecer, ele carrega, mas como está danificado, vai aparecer o erro número 7 aqui na placa de cabeças. E o erro número 8 significa que o firmware da placa de cabeça está danificado. Aí vai aparecer o erro número 8 lá na placa-mãe. Na verdade, esse erro, se eu não me engano, ele aparece nas duas placas, o 7 e o 8. Então nós já tivemos 8 erros. Estou devendo 2. O que eu vou fazer agora para mostrar esses 2 erros que não aparecem mais no display? Bom, vamos então falar do encoder. Esse encoder aqui ele já está instalado, está contando corretamente. Então o erro que está relacionado ao encoder na inicialização da máquina, quando ela está desconectada do computador. Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro o encoder funcionando corretamente. Se eu clicar aqui no left, nessa versão aqui, o carro vai se movimentar lá para a esquerda, o centro da máquina. Vou colocar ele bem longe, tá? Vou colocar ele bem longe lá, que é para a gente poder explicar como que funciona. Então o carro está lá longe, se movimentando direito para o centro da máquina. Se eu clicar aqui no botão para ele voltar para o centro da máquina, ele vai voltar, porque o encoder está funcionando corretamente. Só que o encoder não foi feito o gear ratio ainda, então ela está usando aqui o gear ratio que veio da fábrica. Isso significa que eu não posso voltar demais, porque senão ela vai passar do sensor de início de curso aqui, dependendo do gear ratio que está na máquina, que está na placa. Então só para mostrar, como ela está movimentando de volta, eu vou dando pequenos toques aqui no botão, ó, e ela está movimentando de volta. Isso significa que ela está lendo o encoder. O encoder está funcionando. Vamos desligar o encoder aqui e ver se então se ela vai tentar ler. Acho que ela vai bater lá do outro lado. Eu vou reiniciar o sistema, tá? Mais seguro. Eu estou reinicializando então com o sensor desligado, o sensor de encoder. Ela faz todo o procedimento legal, normal, liga, se é uma estação de limpeza, para no 0. Se eu vir aqui no botão left do painelzinho campeão que eu fiz aqui, ela vai lá para o centro da máquina. Mas não volta. Posso passar o dia inteiro aqui, ó, que ela não vai voltar porque deu erro no sensor de encoder. Certo? Então esse aqui é o erro número 9, testando o sensor de encoder. Vou passar agora para o erro número 10, que na verdade é esse mesmo erro aqui, só que está relacionado ao sensor de início de curso. Eu desliguei ali o sensor de início de curso. No caso dessa placa aqui, o sensor está programado para trabalhar na placa de cabeça, tá? Porque essa aqui é uma placa para impressora UV de mesa. Os sensores que tem lá na placa, eles são para controlar o eixo da mesa, que no caso aqui nós não vamos usar. Então, o funcionamento da máquina, normal, a máquina se movimenta um pouco para o centro da mesa. E aí, se o sensor estiver funcionando corretamente, ela vai em busca do sensor. Se o sensor estiver errado, estiver desligado errado, aí ela se movimenta um pouquinho mais para a direita. Então, se a sua máquina tivesse, aliás, para a direita não, para a esquerda, minha esquerda. Se a sua máquina estivesse movimentando só para a esquerda, sua mãozinha esquerda, significa que você está com um problema no sensor de início de curso. Vou ligar então para ver. Letra A, pisca o LEDzinho. Movimenta um pouquinho para a direita. Primeiro movimento da estação de limpeza.
Depois movimenta um pouquinho para o centro. Movimenta a estação de novo. E já era, nem se movimentou mais. Porque o sensor está desligado. Mas o sistema carregou. Se eu fosse tentar imprimir agora, ia dar erro de raster lá no programa, tá? O que acontece? Aqui no left, o sensor desligado, ela vai para a esquerda. Igual o teste do encoder. Ela vai lá para o centro da máquina, mas não retorna. Então esse foi o erro número 10. Rapaz, deu certinho a conta. Então é isso, eu vou deixar a lista de erros aí na tela. Você dá um print screen aí e guarda, porque isso aqui é importante, tá? Beijo, Isabelle.